Josi Deschamps Matias, né, Josi? Nutricionista, que legal. Bem-vinda mais uma vez, tudo bem? Obrigada, Fábio, tudo bem? Muito prazer, né, de estar aqui de novo, conversando contigo desse assunto tão importante, né, de um assunto que eu venho estudando e que ele é recém, né, então precisa de muito estudo nessa área dos autistas, mas já tem alguns resultados promissores ali na melhora dos sintomas. Tá, agora sim, Jô, me explica uma coisa. Qual a relação do autismo com a saúde do intestino e mais, né, com a formação? Há uma alteração genética na formação? Sim, vários estudos pontuam que sim, né, existe uma mutação genética, né, uma formação genética diferenciada nesses indivíduos com um transtorno do espectro autista, né? Lembrando que quando a gente fala de TEA, né, que é transtorno do espectro autista, a gente está falando de um transtorno, então não é uma doença. Sim. Só que ele gera diversos sintomas que acabam confrontando ali a vida social, a interação desse indivíduo, inclusive com restrição alimentar e tudo mais. Mas sim, existe uma parte bem estudada e bem consolidada da parte genética. E agora, com os novos estudos, né? Agora que eu digo assim, de 2013 para cá. É bem recente. Bem recém. A gente vem estudando um pouco mais a fundo essas diferenças entre os indivíduos que têm autismo e os indivíduos que não têm. Inclusive, eu fiz um estudo bem aprofundado, trazendo quais eram as bactérias contidas no intestino do autista e quais as bactérias contidas no intestino de um indivíduo neurotípico, né, que não tem autismo. E tem diferença? Você conseguiu perceber isso? Existe diferença, sim, e tanto quantitativa quanto qualitativa, porque quando a gente fala de intestino, a gente fala de diversidade de bactérias, né? Então, a gente pode falar também de forma quantitativa, ou seja, quantas tem de variedades de bactérias, né, de gêneros bacterianos, e também da qualidade. Então, se tu tens bactérias mais nocivas ou que mais ajudam, né, o seu intestino, enfim. Então, tem essas duas formas e nas duas tem diferença. Tem diferença. E existe aquela que não está presente num ou no outro? Como? Tipo assim, o indivíduo tem um espectro autista. Eu não tenho um transtorno. Existem bactérias que só tem no meu organismo e que não tem no dele e vice-versa? Isso, diminuídas e aumentadas, né? Mas é muito individual, sabe, Fábio? Cada indivíduo, cada criança ou pessoa que tem autismo é muito individualizado. Por quê? Porque as mutações genéticas são diferentes e também a questão externa também. Ou, por exemplo, tem indivíduos que fizeram um uso prolongado de antibióticos, né? Antibióticos. Então, já mudou essa microbiota intestinal, né? Então, aumentou a permeabilidade intestinal, né? Que é a disbiose, que a gente chama. Então, qual é a alimentação dessa pessoa, dessa criança? É monótona? Então, talvez tenha uma deficiência nutricional de algumas vitaminas, ou é variada? Então, tudo isso influencia para cada tipo. Mas sim, no estudo, que traz uma série de indivíduos com autismo, tem uns 3 tipos ali de bactéria, que é o Prevotella, o Coccus, que são diminuídas. E no indivíduo saudável, que a gente chama que é neurotípico, né? A gente já caiu por terra saudável, porque saudável é muito relativo, né? Exato. Então, desses indivíduos neurotípicos, tem uma maior diversidade e uma maior predominância dessas bactérias específicas. Tá, e isso pode afetar diretamente no comportamento do indivíduo? Sim, Fábio. A ligação direta, a gente sabe que o intestino tem ligação direta com o cérebro, né? Sim, através de segundo, né? Segundo cérebro, né? Não é à toa. O nervo vago, por exemplo, ele faz essa ligação direta. Então, se tu tens o intestino um pouco mais inflamado, um pouco menos diverso, então você tem essa resposta também prejudicada, né? Então, por isso que quando a gente fala que ele tem um transtorno do desenvolvimento e do comportamento, a gente sabe que isso é parte cerebral, né? Então, a gente melhorando essa saúde intestinal, a gente melhora essas sinapses, a gente melhora essa
correlação, então a gente melhora os sintomas. É exatamente isso que eu trouxe nos meus estudos e tudo mais, que é o que eu trago em clínica também. Nossa, eu achei incrível essa relação e essa melhora, como que é possível acontecer, né? Através da nutrição, obviamente, é aí que entra a nutricionista, essa orientação nutricional. E como é que ela é formada? Você falou, né, que cada um é muito pessoal, não dá para generalizar. Tipo, uma dieta de 1.500 calorias que a gente sabe, é diferente, né? Tem que ser personalizado isso? Totalmente, Fábio. Então, o que a gente poderia dar de dica, assim, geral, né? Como esses indivíduos, eles são mais sensíveis, têm um intestino um pouco mais sensível, né? Por conta de ter todos esses problemas intestinais, tentar reduzir alimentos ultraprocessados, que a gente já sabe, que é o geral. Isso. Então, diminuir esses alimentos, diminuir o açúcar, né? Os alimentos muito adoçados. E também, em contrapartida, entrar com uma alimentação anti-inflamatória. Mas a gente sabe também que tem pessoas que têm o transtorno do espectro autista e têm dificuldade de se alimentar, por exemplo. Gosta só daquele alimento e é aquilo. E aí, como mudar isso, né? A mãe que está em casa agora assistindo, eu não consigo introduzir um outro alimento para o meu filho. Exatamente, são através de estímulos, né, Fábio? Então, por isso que quando a gente fala de transtorno de vários fatores que influenciam, a gente também tem que pensar em vários profissionais, né? Então, a gente pode ter um pediatra específico, a gente pode ter várias intervenções para melhorar essa aceitação. E claro, essa aceitação ela é gradual, ela vai acontecendo. Às vezes você tem que mostrar o alimento de forma diferente. Às vezes numa sopa, não gosto de sopa, então às vezes um suco, não gosto de... Então, trazer de formas diferentes e fazendo esses estímulos para a aceitação da criança. A gente sabe, né, que eles são mais seletivos, eles têm essa predominância, por isso que muitas vezes a gente entra com suplementação. Tem aquelas gominhas, né, que a gente pode fazer o uso, que daí vai diminuindo vai aumentando essa diversidade intestinal, vai melhorando a qualidade intestinal do indivíduo e a gente vai aos poucos fazendo essa introdução alimentar. Mas a gente sabe que é isso, exige dedicação, tempo. Paciência, amor. A gente ama, exatamente, então a gente faz... né? Agora, antes de fazer essa reorganização da alimentação, né, na dieta do indivíduo, da pessoa com o espectro autista, é feito algum tipo de exame para identificar? Aí eu volto lá nas bactérias. Que tipo de bactéria tem no intestino? É baseado nesse exame? Como é que é? Sim, existem exames tanto genéticos, né, para a gente identificar quais foram as mutações daquele indivíduo, como também com amostras de fezes, que a gente identifica quais são as bactérias, né, os gêneros bacterianos que estão contidos naquele indivíduo. E através desse exame, dessa resposta, a gente consegue modular para melhorar a quantidade, a diversidade e daí melhorar os sintomas dos autistas. E trazer uma qualidade de vida, né? Muito. Não só nutricional, né? Porque a resposta... Eu não sei, daí você que pode me dizer se ela é imediata ou não, essa ligação do intestino com o desenvolvimento, com ela, quanto tempo assim o responsável por aquela pessoa vai poder perceber essa influência da alimentação ou dessa suplementação no dia a dia? A gente pensa segundo estudos, né, Fábio? A gente traz que é através de 6 a 12 meses de intervenção. Por quê? Porque a gente sabe que existe todo um processo, uma resposta daquele indivíduo, né? E também a gente não pode entrar com tudo de uma vez só. A gente vai fazendo pequenas intervenções, analisando. Ajustes, né? Sim, porque tem colateral também, sabe? Então, às vezes a pessoa está com constipação, você entra com probiótico, você pode causar uma diarreia, né, desconforto, gases. Então, existe todo esse processo. Então, por isso que ele tem que ser gradual. Sim, nem me toquei para isso, é verdade, né? Então, e tu tem que ir vendo a resposta daquele indivíduo para aquela intervenção. Por isso que ele doses, tão né? minucioso, sabe? Mas que incrível isso, né, Josi? Mas com certeza, Fábio, melhora
tá? Então, quando tem essa... Há uma melhora comportamental? Do sono, comportamento, irritabilidade, todos esses sintomas que são provenientes dos autistas, né? Até a seletividade alimentar muito se dá por conta do tipo de digestão prejudicada que eles têm. Então, a gente melhorando essa digestão, a gente melhora a aceitação deles para aquele tipo de alimento. E ele percebendo, né, que está se sentindo melhor. Muito. Não sabe identificar o porquê, mas sabe que algo está mais confortável. Talvez ele se permita também, né? Exato. Se sinta mais seguro para permitir. Para mim é um assunto muito complicado falar, porque eu não convivo com ninguém que tenha o transtorno do espectro autista. Realmente eu sou bem ignorante no sentido de não conhecer mesmo esse assunto. Eu estou aprendendo, cada vez que a Josi vem aqui eu aprendo, por isso que eu acompanhei tanto e acompanho ela nas redes sociais para aprender sobre esse assunto que eu acho extremamente importante, necessário. Então, e muito delicado, né, Josi? É muito delicado. Tem que ser analisado caso a caso e precisa de acompanhamento profissional, né? Precisa de uma nutricionista que te auxilie, que te leve, né, essas informações para você saber a melhor forma de abordar aquela criança, aquele indivíduo que tem essas restrições e essas limitações, né? E paciência, né? Muita Porque às vezes vai procurar a Nutri, vai falar e acha que vai ser de uma semana para outra. Não. Como a Josi já disse, com calma. Exatamente. Né? Com paciência, com amor. Sempre com muito amor. Muito amor. É verdade, muito amor. Josi, quem quiser, né, mais informações, poxa, preciso de uma profissional assim, onde te acha, como que fala com você? Pode entrar em contato com o pessoal da Escopo, né, nossa equipe, através do telefone da clínica, como também no meu Instagram. Se quiser mais informações ou tiver alguma pergunta bem específica, pode me perguntar, que assim que possível eu já respondo no meu Instagram, que é o @jodeschaps. Tá aí, gente, olha, Medical Escopo, tá aí o Escopo Medical, na Avenida do Estado, na Dalmo Vieira, ali na sala 2425, na sala 601, bem no centro de Balneário Camboriú. Então, muito mais, gente, que beleza, que tratamento estético. É realmente, olha esse casal, gente, que lindo. É muito lindo. Você sempre falei isso, né? Forma um casal muito lindo. E é muito mais que beleza e estética, é a saúde como um todo, né, Exato. Josi? É qualidade de vida mesmo, sabe? Porque é engraçado que a gente sempre fala, a gente come a vida toda. A gente precisa aprender a comer, né? Precisa entender o que a gente está fazendo, que isso que vai trazer toda a diferença, né? Aprender a comer, é bem isso, não é... Aprender a se alimentar, na verdade. Exatamente. Né? Não é só comer. Nutrir o corpo, né? Nutrir o corpo na essência do que isso significa, né, Josi? Exatamente, Fábio. Obrigada. Eu que agradeço. Você vem semana que vem? Semana que vem eu acho que vai ser a Giane, mas na próxima eu retorno aqui e a gente conversa um pouco mais. E